Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Mário Lima e aqui estamos com Minutos de Sabedoria. Hoje vai ser forte. Antes de eu começar a ler o versículo que eu vou meditar, que nós vamos fazer a reflexão, eu vou pedir para você dar um like, comentar, propor, se inscreva, compartilhe com alguém, dê uma olhada nos vídeos, né? São vídeos curtos, tá bom? Não se esqueça de dar um like, aquele joinha é muito importante para nós. E Deus tem uma palavra para o seu coração, tá ok? Muito bem, hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante. 5 tipos de ovelhas que existe num rebanho grande. E aí eu estou falando da igreja total de Jesus Cristo e também da igreja local. Eu quero muito compartilhar isso com os irmãos. Assim, tudo muito breve, tá bom? Depois a gente pode conversar sobre o assunto. Em Ezequiel 34, eu vou ler o versículo de número 4, só o versículo 4. Está escrito assim: a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Eu queria falar uma coisa muito importante para os irmãos e hoje muito sério. Eu não gosto muito de brincar com as coisas de Deus, mas veja bem, esse versículo, lógico, está dentro de um contexto quando os judeus estavam no exílio da Babilônia. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela serve para qualquer dia, desde que a pessoa que está lendo entenda, compreenda, ela já se atualiza. E eu vou citar as 5 com um pouquinho de reflexão para nós entendermos essas questões. Primeiro, a fraca. Ela não consegue. Por que Ezequiel colocou a fraca? Porque ela não consegue. Não tem como ela seguir sozinha. Ela não vai em frente. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de companheirismo. A palavra fraca é no sentido de arriar as pernas no texto original, de fraqueza mesmo, de não caminhar. Por isso que ele coloca esse tipo de ovelha no primeiro, lá no seu refrão, no versículo, ela abre o versículo. Então, nós como pastores precisamos ter essa sensibilidade, porque hoje é muito fácil pré-julgar, adicionar coisas que a pessoa não tem na sua conduta, na sua caminhada, e até mesmo para ajudar a enfraquecer. Mas o pastor de ovelhas, ele é imitador de Jesus. Segundo lugar, ele colocou a doente. Nunca houve, irmãos, tantos crentes doentes como nesse tempo. Eu estou falando no tempo de hoje. São pessoas que estão realmente enfermas na alma, espiritualmente falando. Precisa de tempo, precisa de amor, precisa de aconselhamento, precisa de estudo bíblico, com serenidade, com tranquilidade. Olha a ordem cronológica que ele faz no texto. Essa igreja, essa ovelha, lá no texto de Zacarias, capítulo 11,
versículo, se eu não estiver enganado, versículo 4 e 5, olha o que diz o texto. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, estou enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. É triste, mas é uma realidade. Então nós precisamos curar essas ovelhas e pastoreá-las com remédios espirituais. Em terceiro lugar, ele fala da quebrada. A quebrada é machucada, ferida. O que tem de pessoas feridas? Estão deixando as igrejas, grupos de desigrejados que muita gente caluniam, critica, mas não sabe o porquê. Muitas pessoas se afastando das igrejas. A estatística, ela é terrível, ela é muito ruim. A igreja tem inchado e não crescido, ela precisa crescer. Essa quebrada, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser amada. Jesus disse para os seus discípulos e para quem estava ouvindo, principalmente os hipócritas, lá no capítulo 12, versículo 11, que o sacerdote, mesmo no dia de sábado, quando uma ovelha caía no buraco, ele ia lá salvá-la. Mas o ser humano, como ovelha, estava sendo abandonado pela religião. Então é preciso que tenhamos carinho, tolerância, zelo, amor e ensinamento da palavra. Porque nós não somos chefes. Quem tem chefe é tribo, é empresa. Pastor é líder. A chefe se obedece. E a líder se segue. Segue o exemplo, porque ele segue o exemplo de Cristo. Então vamos cuidar bem das ovelhas. A quarta ovelha que ele colocou aí foi a desgarrada, desviada, abandonou. Ela sabe o caminho de volta. Ela conhece o caminho de volta, lá no capítulo 15, versículo 11 de Lucas, sabe de volta. E muitos pastores, numa arrogância intolerável, e isso é triste, porque hoje se preocupa muito as multidões, e diferentemente de Jesus, que parava a multidão para atender um cego, uma viúva, para atender um pobre, um necessitado, hoje as pessoas largam o necessitado, para com tudo lá para seguir a multidão. É importante que nós tenhamos a visão sacerdotal. Não somos sacerdotes do tipo bíblico do Antigo Testamento, não é isso que eu estou querendo dizer, mas do carinho, do zelo e da intercessão. A quinta ovelha é a perdida. Tem ovelha, como a parábola das dracmas, está perdida dentro da igreja. Não sabe voltar. Quando eu digo não sabe voltar, não é para o endereço, é voltar para a essência. Ela não tem como chegar. Lucas, capítulo de número 15, 5 a 6, ele diz qual é o pastor ou o homem que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não vai buscar aquela, não vai procurá-la, não vai atrás. E ele acha aquela ovelha e traz de volta e convida os amigos para celebrar. É interessante como essas coisas parece que foram escritas ontem à noite. E foi escrito lá na Babilônia. A perdida, ela precisa ser encontrada. E para ela ser encontrada, tem que desarrumar às vezes o móvel.
tirar o sofá, tem que desajeitar alguma coisa para ajeitar uma outra, no sentido de achar esta ovelha, para ela entrar no caminho, e não só na igreja. É importante que ela esteja no caminho e na igreja. A igreja é só a trajetória, o caminho é único. Eu acho muito importante que eu tenho duas palavras. Eu li isso aqui porque eu ainda quero forçar o que está acontecendo, depois eu tenho duas palavras em 3 minutos para o crente e para os pastores, para mim e para todos eles. Esses 5 tipos de ovelhas, existem também 5 tipos de pastores. Tem o pastor de boi, só sabe pastorear boi, porque só sabe levar no jugo. O negócio é pôr jugo, não é o jugo de Cristo, é o jugo dele, o jugo do entendimento dele, o jugo do raciocínio dele, o jugo da teologia dele, o jugo dos costumes dele, e ainda com a carga para carregar. Esse é tem pastor de boi. Tem também o pastor de porcos, só sabe dar lavagem como alimento. Aquelas mamitas requentadas, aquelas mensagens tiradas do Facebook, tiradas do YouTube, aquelas mensagens de blogs, que são literalmente copiadas e passadas no púlpito, não tem algo que veio do trono da glória naquele momento, uma revelação da palavra. Eu não sou contra a pesquisa, pesquisa é uma outra coisa. Tem que pesquisar, tem que estudar, mas a palavra, Deus tem que lhe dar a palavra, Deus tem que nos dar a palavra, porque alimento velho, comida azeda, estraga a saúde da ovelha. Porque tem pastor que só sabe pastorear porcos, e isso é muito complicado. Existe também o pastor de cavalos, só sabe levar um chicote. Tome chicote no reio, bate de manhã, bate de noite, e gosta de bater. Tem uma forma de santificação que ninguém acha em lugar nenhum na Bíblia. A Bíblia é tão simples para ensinar a santificação. Os princípios são tão fáceis. É só se separar do pecado, mas bate. Tem uns que dizem, eu conheci um pastor que ele dizia assim, hoje eu vou bater de quina. Quer dizer, isso não é... A ovelha não nasceu para apanhar, nasceu para aprender. E se estiver errando, tenha disciplina, com carinho, que é para curar a ovelha. Mas também tem o pastor de camelos. O pastor de camelo só leva a ovelha para o deserto. Por que você sabe pastorear camelo? Bebe água de vez em quando. E ele disse, bebe muito, porque vai passar 2 meses sem beber. Então é uma ovelha seca, não sabe o que é um frescor de beber água constante todos os dias, como qualquer ser normal, é de vez em quando. De vez em quando tem uma aguinha para ele lá, ele tem que aproveitar aquele momento. Tem sim pastores de camelos, mas também tem o pastor de ovelhas. Eu vou falar agora o pastor de ovelhas. Ele aprende para alimentá-las direito, para ensiná-las direito, faz de tudo para o seu rebanho caminhar na santidade, na busca, mesmo tendo todos os problemas de ovelhas doentes, ovelhas fracas, quebradas. Ele está ali, naquela labuta, na lida, porque ele foi escolhido para isso. Ele não foi escolhido apenas para ficar dentro de um gabinete, ele foi escolhido para sair, para ir conversar. Às vezes a conversa boa é na casa, ele tem uma boa equipe que faz com que o ajude a fazer essas coisas. Mas eu vou terminar com 2 palavras. Uma para o pastor e uma outra para nós, crentes. Eu não sei se os irmãos entendem, mas presta bem atenção. Provérbios diz assim no capítulo
dizem que Provérbios não tem capítulo, eu concordo. Provérbios 27, versículo 23. Procura, diz o texto, procura conhecer o estado das ovelhas. Cuida bem do rebanho. Procura e estado são coisas muito importantes. O estado de fraqueza, o estado de tristeza, o estado de alegria, o estado de tudo. Tem que saber. É importante, porque senão o pastor vira o pastor das massas. Tem grande mídia. Tem muita influência na cidade. Mas a ovelha agora está pecando. Está fazendo coisas erradas, e ela continua lá, toma ceia, faz tudo, porque não tem a disciplina, o ensinamento, não tem o cuidado. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, diz: tem cuidado de ti mesmo. Está falando de um pastor, Timóteo, Paulo falando de Timóteo, e do ensino. Ensina a igreja. Ensina o rebanho, ensina o povo. E uma palavra para os crentes, lá em 2 João, versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Galardão aí no grego é mistos, salário, uma recompensa. Ou seja, não dependa só do pastor, ajude o pastor. Aprenda e pratique. Porque fazendo isso há uma comunhão plena no sentido eclesiástico. Há uma parceria com a casa e a igreja, com o membro da casa e com o pastor. Porque às vezes tudo fica no pastor. E ele sofre, pastor sofre. E sofre muito. Pelo menos os que são preocupados com o rebanho. Porque ele sabe que uma alma não tem preço, não tem valor, no sentido de pagamento. Custou a vida, custou o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele, através disso, nos arrancou das trevas para a luz e colocou homens para cuidar de nós, levantou pastores para cuidar do povo. Mas a ovelha também tem que aprender. Amém? Olha para ti mesmo. Analise, porque tem a autoanálise. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Dá uma olhada em você, dá uma caminhada nos bastidores, dá uma marcha ré no passado aí, uma retrospectiva. Agora a língua desenrolou, uma retrospectiva, 6 meses antes, e você verá que muita coisa precisa ser colocada em dia. E Cristo te recompensará. Deus fará de você uma brasa, uma tocha acesa, uma coluna na igreja. Mas pastores precisam cuidar do rebanho. E crente cuidar de si mesmo. Deus te abençoe. Não se esqueça, assine, se inscreva no canal. Pode argumentar, não tem problema nenhum não. Deus te abençoe mesmo, eu quero que você seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Shalom Lehai.